Quem também joga no UFC Series nesse final de semana é o Flamengo, que continua a sua preparação para o jogo contra o São Paulo amanhã. E a Duda Dal Ponte tem as informações para a gente. Oi, pessoal, muito boa tarde. O Flamengo fez a última atividade aqui em Gainesville na parte da manhã. Agora eles vão para Fort Lauderdale, o horário previsto para a chegada é 4h30 da tarde no horário local, 6h30 da tarde no horário de Brasília. Amanhã o jogo contra o São Paulo, amistoso pela UFC Series, é lá em Fort Lauderdale, uma cidadezinha que fica perto de Miami. O Flamengo fez 8 atividades aqui em Gainesville, 8 dias de preparação e a gente pôde acompanhar 3 atividades inteiras. Enquanto a imprensa estava presente, o técnico Filipe Luís não fez atividades táticas e nem montou o provável time que vai enfrentar o São Paulo. Por isso, não dá para dizer quem é que vai ser titular. Mas uma confirmação é que o técnico Filipe Luís vai rodar bastante o elenco. Quase todos os jogadores vão jogar para ganhar uma minutagem nesse primeiro jogo do elenco principal na temporada. Uma dúvida é sobre a zaga, porque o Léo Pereira voltou para o Brasil, foi liberado pelo Flamengo para resolver problemas pessoais e o Carbone pode ser uma opção, assim como o Alexandro. O Arrascaeta também não joga, ele ainda está implementando a parte física e aí por isso quem pode ser o substituto é o Alcaraz. Pessoal, tchau para vocês, um abraço para todo mundo. Obrigado, Duda. Tamo junto, valeu pelas informações. O Flamengo nessa preparação aí para também começar o ano, né, com o pé direito, tem um ano um pouquinho melhor do que foi 2024. Eu ia dizer um ano diferente, mas não precisa ser tão diferente assim, porque ganhou a Copa do Brasil, né? Então, tá bom também. Mas quem sabe chegando com mais força, disputando o Campeonato Brasileiro até um pouco mais longe do que disputou dessa vez, ou perto, dependendo do ponto de vista, e chegando mais distante em fases mais agudas da Libertadores, que eu acho que o torcedor ficou um pouquinho mais ressabiado com isso, né? A eliminação para o Peñarol teve um peso grande na temporada do Flamengo ano passado, né, Raid? Tem alguns contextos que dá pra gente colocar aqui na mesma balança, né? Um contexto de uma diretoria nova do Flamengo, de um diretor de futebol novo, português, com outras referências, mesmo que o time, dentro de campo, tenha permanecido com o técnico Filipe Luís, que terminou muito bem, começou muito bem a sua trajetória como técnico profissional, terminou muito bem a temporada com o título. E, para mim, as grandes questões elas vão ser resolvidas ainda com o decorrer da temporada. Por exemplo, para o jogo de amanhã contra o São Paulo, o Flamengo, que até o final do ano passado tinha 4 zagueiros de nível de seleção brasileira, isso aí eu contando com o Davi Luiz também, que é um jogador com Copa do Mundo no currículo, o Flamengo, para o jogo de amanhã, só tem um. Porque não renovou o contrato com o Davi, vendeu o Fabrício Bruno, perdeu o Léo Pereira por problemas particulares, só vai ter o Léo Ortiz. Léo Ortiz e 3 meninos. E aí a gente tem tem que imaginar como é que o Filipe Luís vai montar essa zaga do Flamengo. Se vai colocar o João Vitor, super promissor, se vai colocar o Carbone, se vai improvisar o Alexandro, essa é uma opção que eu, por exemplo, acho que o Filipe Luís não deveria pensar no momento. Início de temporada, não tem nada a ver você improvisar o seu lateral esquerdo titular, porque você não tem um outro zagueiro ali de confiança para um jogo que não é um jogo que vale 3 pontos ou que vale uma decisão. Então, acho que é um momento, inclusive, de você dar liberdade e tempo de jogo para os meninos da base. Oportunidade para os meninos da base. Mas é um Flamengo com um plano de jogo, que é o plano de jogo que o Filipe Luís terminou no passado e terminou atuando praticando um futebol muito bem praticado. Chamou muita atenção, né? O que o Filipe Luís fez no primeiro trabalho dele, primeiro momento de trabalho dele à frente de um clube profissional, porque o Filipe Luís foi campeão sub-17, foi campeão sub-20, os dois no Flamengo, mas... Tudo no mesmo ano, inclusive, né? Tudo no mesmo ano. Aposentou, aí virou treinador do sub-17, ganhou. Vai pro sub-20, ganhou. Então vai pro profissional, ganhou. Não, e ganhou tudo, né? Porque foi campeão estadual sub-17, foi campeão mundial sub-20 e brasileiro no profissional. Que início de trajetória. Copa do Brasil, né, no caso. Sim, mas brasileiro, né? Então já é um início e tanto do Filipe Luís aí, que deixa o torcedor muito animado, né? Se o pessoal tava meio rabugento com o que o Tite apresentava no comando do Flamengo, chegou o Filipe Luís, a galera comprou o barulho. E aí essa questão da zaga que eu acho que é importante a gente pensar. Bom, ponto 1. A confiança dos garotos da base ele tem. Porque a gente acabou de falar aqui a quantidade de profissionais jovens que ele trabalhou. Seja no sub-17 ou no sub-20, ele conhece todos. Então, ele sabe o que esperar de cada um desses garotos que podem e vão fazer parte do sistema defensivo do Flamengo hoje, né?
Mas você, Raed, que também é outro conhecedor de base como poucos no Brasil, escolheria quem para jogar do lado do Ortiz hoje? João Vitor. 18 anos, se não me engano, disputou, ou 18 ou 17, disputou a última Copa do Mundo, Sub-17 com a seleção brasileira. É um menino que o Felipe Luiz já botou, inclusive, no time profissional para fazer a sua estreia, como, se não me engano, atuou como volante quando ele coloca no time, que ele tem muita qualidade no passe. E é isso que o Felipe Luiz busca nos zagueiros. Então... O Ortiz também chegou a ser volante, né? Sim. Apesar de ser um baita zagueiro. E para mim, ali, dentre as opções dele, o Carbone, o João Vitor... 17 anos. O próprio 17 anos. Ele era um ano abaixo do limite da categoria quando ele disputa o Mundial Sub-17 com a seleção brasileira. Dentre as opções disponíveis, Carbone, João Vitor, Cleiton, mesmo que o Cleiton esteja atuando no time profissional, no campeonato estadual, eu acho que, pelo João Vitor ter feito toda a ambientação na pré-temporada, eu acho que ele larga na frente. Correção da correção. O João Vitor fez 18 no dia 1º de janeiro. Então, já está aí. Virou o ano, virou a idade também, então já está com 18. O zagueiro do Flamengo. Que, muito velho, 18 anos já. Raed, não gosto nem de lembrar disso, cara. Tá chegando a idade, velho, tá ficando complicado. Por falar em não querer lembrar a idade, eu tava dando uma lida nas notícias, né, antes da gente entrar no ar aqui no News, e aí eu fui me deparar, né, com a informação do Arrascaeta, de número novo, vai ser o 10 a partir dessa temporada, né, camisa icônica do Flamengo, histórica. Já estava bem acostumado do Arrascaeta com a 14, mas vai ser o 10 agora no Flamengo a partir dessa temporada. E aí eu peguei lá, 7 anos de Arrascaeta no Flamengo. É muito tempo, cara. O tempo passou muito rápido. Não está à disposição para começar o jogo de hoje. Ele vem de uma cirurgia importante. Amanhã. Jogo de amanhã. Amanhã, perdão. Ele vem de uma cirurgia importante. Mas alguns minutos ele vai jogar nessa pré-temporada, né? Para começar a mostrar ali, junto do Felipe Luiz, o seu trabalho. É um jogador que vai ser um dos diferenciais do Flamengo desse ano de novo? Você acha que essa questão da lesão, da cirurgia, pode fazer com que tenha que ter um pouquinho mais de pé no freio? Arrascaeta tá quanto? 28? 28, 29 anos? Você confere para mim, por favor, amigo, porque eu não sei de cabeça a idade de todo mundo, né? Mas é um jogador no auge da parte técnica, do entendimento de jogo. O Arrascaeta, ele há alguns 30. anos... 30? Eu ia chutar 30, mas fiquei com medo de chutar 30. Então, ele tá no auge do entendimento de jogo dele. Ele pode, inclusive, servir ao time do Flamengo com o seu... Não só os passes, mas, assim, uma referência também, não só técnica, mas também uma referência ali de um passado vitorioso na equipe nos últimos anos. É um dos maiores vencedores da história do Flamengo, né? Permaneceu ele, Bruno Henrique, dessa geração de 2019, que conquistou muita coisa no cenário brasileiro e internacional. E o Felipe Luiz, só que agora como treinador? Pois é, mas dentro de campo ele vira não só uma referência técnica, mas também uma referência de como ser vitorioso. E você precisa ter jogadores vitoriosos no seu elenco. E esse ganhou, e ganhou muito, viu? Vou te contar uma coisa. Bom, falar em jogadores vitoriosos, Jorginho foi o terceiro melhor jogador do mundo na Bola de Ouro, né? Recentemente, quando defendia o Chelsea e a seleção italiana. Aí ele foi para o Arsenal. Começou a dar uma oscilada um pouco maior. Está chegando ao fim do contrato e o Flamengo está investindo na tentativa da negociação. Cada vez avançando mais a conversa com o Arsenal, o Jorginho pode pintar no Flamengo. Falar que é uma boa contratação, acho que é chover no molhado, né, o Raed? Porque um jogador desse nível é óbvio que é uma boa contratação. Mas nesse time do Flamengo, como se encaixa para jogar com Gerson, com Jorginho, com De La Cruz, com Arrascaeta? O Jorginho é um... Pulgar. Então, o Jorginho ele é um 5. Não é aquele 5 que a gente acostumou a ver no futebol brasileiro, aquele 5 marcador, o 5 de imposição física, o 5 que marca e vai para o embate físico com o adversário. Ele é um 5 construtor. Então, eu imagino que, chegando ao Flamengo, se confirmar dessa contratação, porque é uma contratação difícil, você tirar um jogador do Arsenal, da Premier League, por mais que esteja com uma idade um pouco mais avançada, é uma negociação bastante complicada. Caso ele chegue ao Flamengo, ele disputa a posição com o Pulgar ou
dependendo do modelo do jogo e do jogo especificamente, ele vai suprir ali, disputar a posição com o De La Cruz, que seria esse segundo jogador de meio de campo hoje na cabeça do Felipe Luiz. Se você pensar no elenco do Flamengo, você tem o Pulgar, você tem o De La Cruz. O reserva desses dois jogadores, como terminou a última temporada, era um menino, é o Everton Araújo. Então, se o Pulgar não jogasse, jogava o Everton Araújo. Se o De La Cruz não jogasse, jogava o Everton Araújo. Então, se nenhum dos dois jogasse, jogava o Everton Araújo e mais alguém ali improvisado, ou o Alan, ou recuava o Gerson. Então, ele chega para suprir uma lacuna, chegará, né, caso que se confirme a contratação, para suprir uma lacuna importante no elenco do Flamengo, que é essa função de primeiro e segundo volante. Ou o próprio Léo Ortiz, como a gente falou aqui agora há pouco, que jogou durante muito tempo como volante nesse time do Flamengo na temporada passada. Mais com o Tite. Improvisado. Mais com o Tite do que com o Felipe Luiz.